Boa noite, obrigado por estarem aqui, por terem me convidado para poder fazer essa apresentação sobre o livro Seja o Líder que Todos Querem Ouvir. 2 meses atrás, aí Fábio pode me corrigir, o Fábio e o Rafael podem me corrigir, 2 meses ou 45 dias atrás, a gente recebeu um primeiro membro, na verdade era visitante, que virou membro no Rio Toastmasters, que veio única e exclusivamente porque conheceu o livro, comprou o livro numa livraria. Comprou o livro na livraria Travessa do Leblon. Ela foi a uma reunião do Rio Toastmasters e se tornou membro recentemente, porque leu o livro. Isso me deixou muito feliz, porque um dos objetivos do livro, daqui a pouco eu falo com mais detalhe, era lidar com uma grande frustração que eu fiquei quando eu terminei meu mandato como diretor de distrito. Para a Natália, daqui a pouco eu explico um pouco da minha trajetória, aí você vai entender o que que é essa terminologia de diretor de distrito, que é o diretor-geral do Toastmasters, né? Eu fui de 2022 a 2023 diretor-geral do Toastmasters no Brasil. Como diretor-geral, a gente tem um orçamento muito restrito para fazer publicidade. Tem a conferência, que é um momento em que o Toastmasters tem uma ferramenta muito poderosa para poder fazer publicidade, mas como ela é até bem sentiu na pele esse ano, acaba que a conferência ela fica muito voltada para os membros. Por mais que a gente faça um esforço enorme de atrair pessoas de fora da rede, essencialmente quem topa ir num sábado à tarde assistir os malucos fazerem discurso e baterem palmas uns para os outros são só toastmasters, de maneira geral. E a gente vai e se diverte com isso, né, vai, pega avião e se diverte com isso. Essa foi uma das motivações principais para escrever o livro. Mas falando um pouco aí da minha trajetória, que quase todo mundo aqui conhece partes dela. Eu entrei no Toastmasters em 2017, eu tinha conhecido o Toastmasters pela primeira vez, em 2008, quando eu fiz parte do meu mestrado nos Estados Unidos. Eu sempre fui ligado a esse tema da comunicação, sempre quis me desenvolver no tema da comunicação, e naquelas metas de ano novo, aquelas listas de resoluções de ano novo, no ano de 2016 para 2017 eu escrevi que eu queria ser palestrante profissional. Falei: "Caramba, como que eu vou fazer isso, né?". E aí eu lembrava do Toastmasters que eu tinha ouvido falar em 2008, eu falei: "Ah, vou entrar nesse Toastmasters aí, pode ser que esse negócio aí me ajude, né". E aí entrei num clube em formação que nem existe mais no Rio de Janeiro, que era o Rio Gringo, que era um clube de prática em inglês, e no Rio Toastmasters. E eu entrei, como não entendia nada de Toastmasters, eu achei que estava entrando no mesmo clube. Eu falei: "Ué, engraçado, 2 pessoas diferentes me receberam em momentos diferentes, estava achando que estava entrando no mesmo clube", na verdade estava entrando em 2 clubes diferentes. O que foi muito positivo, porque o Rio Gringo era um clube em formação, e o que me dava a oportunidade de fazer discursos com mais frequência, diferente do Rio Toastmasters que eu tinha que esperar mais, porque, naquele momento o clube já era um clube que tinha muito membro, e um clube que tem muitos membros faz com que você precise esperar mais tempo para poder fazer discurso, né. Então, me permitia conciliar de maneira em ritmos diferentes a minha vontade de aprender e de me desenvolver. Tendo esse objetivo de me tornar palestrante, eu acredito, logo no começo, já em 2017 eu participei de uma primeira conferência minha no no Toastmasters, a conferência nacional, que foi em São Paulo. E eu me lembro de ver a Susan Hawkins, que era a diretora-geral do Toastmasters naquele momento, ela falando que ela estava fazendo um negócio chamado DTM, que é a sigla que é a sigla em inglês para Toastmasters com distinção, ou Distinguished Toastmaster. E para fazer isso, naquela ocasião, o método era um pouco diferente, você precisava fazer 50 discursos, você precisava ter sido dirigente no clube, precisava ter sido dirigente em algum nível para além do clube, que é o diretor de área, o diretor regional ou algum nível na direção nacional. Eu olhei aquilo, eu falei: "Cara, esse negócio aí deve ser um desafio bom para eu perseguir, né", porque na minha cabeça, enfiei na cabeça que se eu fizesse aquilo, eu ia terminar o DTM e eu tinha virado palestrante. E aí fui, enfiei a meta na cabeça e falei: "Cara, eu vou fazer o seguinte então, eu vou, eh, em 2 anos eu vou fazer esse alcançar esse nível e vou estar apresentando essa conferência aqui que eu estou vendo aqui hoje". E fui atrás da meta, pus a meta e fui atrás da meta. Aí depois no caminho eu fui descobrindo quão difícil era a meta, né, porque normalmente nos Estados Unidos o pessoal leva uns 5 anos para poder fazer o DTM, e eu tinha que
uma série de cargos que eu tinha que ocupar, que eu não sabia direito como que era e de que jeito que participava e como que contava, e quais discursos eu podia fazer, porque era uma série de manuais, né, naquela época a gente tinha o manual do comunicador competente, o manual do líder competente, esse era o nível básico, que hoje é diferente, hoje a gente tem pathways. Aí depois na comunicação você tinha 3 níveis de comunicação avançado. Você tinha o bronze, o prata e o ouro, que eram manuais de 5 discursos. Então você fazia 5 discursos e eles eram todos eletivos. E aí, o que aconteceu é que depois de 6 meses as pessoas já não sabiam responder minhas perguntas mais no Brasil, porque ninguém tinha feito o que eu estava querendo fazer. Eu comecei a ter que fazer pergunta para os Estados Unidos para poder falar: "Mas vem cá, se eu fizer o treinamento sei lá das quantas, eu tenho que fazer o discurso não sei das quantas, se eu fizer o projeto de liderança de alta performance, eu tenho que fazer o discurso em que momento?". As pessoas não sabiam responder essas perguntas, porque só a Susan tinha vivido isso, e ela como inglesa, ela tinha respostas diferentes das minhas, né. Eh, e aí fui fazendo, fui fazendo. Em março de 2019, eu tinha entrado em abril de 2017, em março de 2019, eu alcancei a distinção, fui o terceiro membro do Toastmasters a alcançar, na verdade o terceiro brasileiro, a alcançar, e aí ano passado fiz de novo, né, fui o único a ter 2 vezes. Aí vocês vão perguntar: "Ricardo, por que que você fica fazendo DTM?". É porque é uma maneira de eu sou meio nerd, aí eu gosto de estudar, e aí buscar o DTM é uma maneira de eu me manter praticando e me manter, buscando me desenvolver, nessa trilha da comunicação, né. Só que aí beleza, eu terminei lá terminei o DTM, alcancei o DTM em março de 2019 e não virei palestrante. Eu falei: "Uai, cara, não funcionou esse negócio". Eu achei que ia virar palestrante, não funcionou. Aí eu comecei a buscar mentores fora da organização. Aí eu fui fazer todos os cursos de mentoria do Roberto Chinichik, que foi, assim, para quem tem mais de 35 sabe quem é o Roberto Chinichik, quem é do pessoal mais novo não sabe, porque ele é um cara que fez muito sucesso na década de 90. Ele está nativo ainda, mas ele já está mais velho hoje em dia, é um cara muito bom. Fiz mentoria com ele, fiz mentoria com o Craig Valentine, que foi campeão do Toastmasters na competição internacional, e ele é mentor de outros competidores. Fiz mentoria com ele, fiz mentoria com o Darren Lacroix, que teve aqui no Brasil. O Craig não veio por causa da pandemia, ele viria em 2019, 2000, não, 2020, mas aí veio a pandemia, então ele não veio, então ele participou online da nossa conferência. Aí depois o Darren Lacroix veio na nossa conferência em 2022 no Rio, e aí eu fui estudando com esses caras, né, fui estudando e mais recentemente fiz uma mentoria de palestrante com o Eduardo Chiniachik, que é irmão do Roberto. E aí eu entendi o que que faltava, né, entendi o que que faltava, porque são 4 eixos principais para você se tornar palestrante. Você precisa falar bem, que é o que o Toastmasters dá. Você praticar muito, ele te dá a possibilidade de desenvolver a habilidade de falar bem. Mas tem outras coisas também, você precisa falar de um tema, preferencialmente, e ter uma palestra muito impactante. Você precisa ter uma forma, das pessoas chegarem até você, ou seja, ter site, ter página no Instagram, que é o que o pessoal chama de centro de atração de negócios, e você precisa vender essa palestra, bater nas portas das empresas que compram as palestras para poder vender a sua palestra. E então essa trajetória toda me permitiu aprender muito sobre comunicação. Mas em paralelo, no Toastmasters aconteceu uma outra coisa também que eu não esperava. Majoritariamente nós entramos no Toastmasters porque a gente está buscando se desenvolver como um comunicador. Só que a gente acaba tropeçando numa história de liderança, que tem a possibilidade de se desenvolver como líder e tal. E, e uma busca que eu sempre tive, e eu descobri que o livro, no fundo, ele respondia uma questão muito antiga que eu tinha sobre comunicação e liderança. eh, no Toastmasters eu tive a possibilidade de me desenvolver de maneira muito acelerada nessa trajetória da liderança. Então eu ocupei todas as funções, disponíveis no clube, acho que fui todas elas, desde secretário até presidente, em clubes diferentes, fui membro ao longo desses anos em 10 clubes diferentes, clubes diferentes regiões, inclusive fora do Brasil. Cheguei a criar um clube avançado que hoje não existe mais, porque ele estava num momento em que ele estava à frente do que as pessoas queriam,
das expectativas das pessoas. Então chegou um momento que eu olhei para aquilo e falei: "Cara, talvez não faça sentido, porque não é o que as pessoas estão buscando", que é o objetivo do Toastmasters Everywhere era, quando ele foi criado, era preparar as pessoas, os nossos competidores brasileiros, para competirem em âmbito internacional e serem campeões mundiais de oratória. Esse era o objetivo do clube. Eh, para isso o clube ele era um clube que tinha práticas em inglês, que tinha mais as pessoas recebiam mais um feedback mais intenso. E então eu tive a oportunidade de criar clube, de participar de muitos clubes, de ocupar várias funções como dirigente nos clubes, fui diretor de área, que é o diretor regional, depois participei do trio de liderança, que Natália, eu estou falando muito para você, Natália, porque o resto do pessoal já tem uma ideia aqui em níveis diferentes do que são esses conceitos. Eh, o trio de liderança são os 3 diretores que tocam o Toastmasters no Brasil. Você tem o diretor de crescimento, que é quem é responsável por expandir os clubes no Brasil, tem o diretor de qualidade, que é quem dá os treinamentos de liderança, que a gente já vai ter um agora, e e e organiza, majoritariamente organiza a conferência, é um pouquinho mais complexo que isso, mas as principais atribuições são essas. E o diretor de distrito, que é o diretor geral do Toastmasters no Brasil, que tem uma equipe de 15 pessoas que trabalham para ele, todas elas voluntárias. Todo mundo, tudo isso que eu estou falando é voluntário, ninguém ganha nada para poder trabalhar no Toastmasters, e por isso que quando a prática no Toastmasters é comparada com um clube de oratória, é tão mais barata, né? Porque um curso de oratória, ele custa, sei lá, 2.000, 3.000, até 5.000 reais. Enquanto ser membro por 6 meses do Toastmasters, num clube caro, que cobre por espaço de cowork, custa 400, 500 reais. Tem clubes que cobram até menos, né? Então tive a oportunidade também de crescer nessa trajetória da liderança do Toastmasters também de maneira muito acelerada. Normalmente, nos Estados Unidos, o pessoal leva para percorrer o trajeto que eu percorri 10 anos. Eu fiz esse trajeto em 5 anos. Fui de membro a diretor-geral do Toastmasters em 5 anos. E aí chegou um momento, quando eu fui diretor-geral, aí eu volto no ponto que eu fiz no começo. Eu senti que eu tinha muito conhecimento acumulado, muito conhecimento acumulado. Assim, sempre tive, como eu falei há pouco, uma questão de entender por que que tinham algumas pessoas, alguns seres humanos que se comunicavam e milhões de pessoas o seguiam. Eu queria entender por que que as pessoas seguiam Gandhi, por que que as pessoas seguiam, eh, líderes muito impactantes que a gente teve na história, e eu queria entender isso. O que mais, por incrível que pareça, isso eu nunca escrevi, mas nem dá para escrever, o que mais, me impressionava é por que que as pessoas seguiram Hitler para fazer o que Hitler fez. Fala: "Cara, o que que esse cara falava?". E na verdade, o fenômeno ali é mais complexo, e não é só sobre comunicação, é para além da comunicação, mas a comunicação foi um elemento muito importante para ele implementar todas as políticas, talvez genocidas, que ele implementou ali ao longo dos 12 anos que teve no poder. Mas ao escrever o livro, eu tive a oportunidade de entender e de propor um método que permite pessoas que querem se tornar líderes, que vão impactar por alguma razão, por alguma causa, como que essa pessoa faz, né? E no fim das contas, ao terminar de escrever o livro, eu entendi que, na verdade, ele respondia uma questão minha, porque desde criança eu não só queria aprender a falar bem em público, mas eu queria entender por que que alguém se torna um líder. Por que que alguém fala e as outras a seguem? Então, esse livro ele é nada mais do que fruto de uma resposta de questões muito pessoais minhas. E eu falo muito da dor que eu vivi, né? Que eu sou um ex-tímido, um menino que eu conto isso no livro, que aos 11 anos, a primeira vez que foi falar em público, chorou na frente dos coleguinhas, passando muita vergonha, mas que de alguma forma, por intuição, queria que a idade da minha filha hoje, né, minha filha tem 11 anos, eh, por intuição, eu queria viver uma condição diferente, eu queria poder falar em público bem, eu queria de alguma forma, isso é agora são as palavras do adulto falando, eu queria falar de uma maneira impactante, na verdade eu não era elaborado desse jeito quando eu tinha os 11 anos. O máximo que elaborava era, pô, eu queria falar bem, eu queria não chorar na frente dos meus colegas quando eu for falar em público. E aí eu comecei a perseguir tudo isso, e aí eu conto tudo isso no livro.
Então, voltando lá, quando eu fui diretor de distrito, terminei o mandato. Antes de ser diretor de distrito, eu acreditava que, por fato de eu passar a ter a possibilidade de alocar os recursos de publicidade, que é de relações públicas do distrito, eu teria a possibilidade de impactar mais. Mas aí, quando eu fui ver de perto, na verdade não tinha, porque o volume de dinheiro é muito pequeno. Então ele não tem um alcance muito longo. Não dá para você fazer muita coisa. E aí a questão que eu tinha, eu falei: "Tá, legal, então já fui tudo que eu podia ser nessa organização e ela tá longe de crescer do tanto que eu queria", porque quando eu tinha sido diretor de distrito, de diretor de crescimento, eu tinha criado um clube para preparar os futuros campeões. Mas para a gente poder mandar pessoas para competir nos Estados Unidos, no Brasil, a gente tinha que ter 60 clubes, um número que a gente nunca alcançou. Mas quando eu fui diretor de crescimento, a gente alcançou o número mais alto que a gente teve, que foi 35 clubes. E naquele momento eu acreditava que, assim, que o futuro seria brilhante e que a gente chegaria lá em 2 anos. Na verdade, no meu sonho no meu sonho megalomaníaco, eu acreditava que quando diretor de distrito a gente chegaria a 60 clubes. Só que aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia e acabou com a brincadeira, né. E aí hoje a gente diminuiu de tamanho, como a organização no mundo todo. Hoje a gente tem 25 clubes. E estamos longe ainda de poder mandar um competidor para os Estados Unidos. Mas aí, tendo acumulado muito conhecimento, e tendo que lidar com esse limite do tamanho da organização para o seu crescimento, eu falei: "Cara, tem uma coisa que eu posso fazer que eu não fiz, e que já era um sonho meu de muito tempo, desde os 17 anos eu queria ser autor de livro". Falei que eu posso escrever um livro. Se eu escrever um livro que conte um pouco do que eu vivi nessa organização e que traga uma ferramenta útil para novos líderes impactarem, isso pode chegar em lugares onde eu não consegui individualmente, eu não consegui como liderança, mas um livro pode chegar lá. E aí eu volto na história do começo, que me deixa muito feliz de quando a Giovana, que é minha colega lá no Rio Toastmasters, fala: "Pô, a Andressa participou da reunião e ela veio porque ela leu o seu livro. Ela comprou seu livro, ela leu o seu livro e ela chegou na organização". Então, ouvir esse comentário é como se fosse um resumo, é como se fosse ver aquela sementinha que eu plantei começando a germinar. Então, o livro é fruto de tudo isso, de tudo que eu aprendi, da minha vontade de contribuir e da minha vontade de ver a organização crescer e de se perenizar para quem quer que venha, porque todos vocês, incluindo eu, já viveram alguma história de superação, de realização de algo que queria fazer pelo Toastmasters, porque o Toastmasters trouxe a ferramenta que te permitiu fazer algo que você não sabia fazer antes, que você não conseguia fazer antes, do ponto de vista majoritariamente da comunicação, mas às vezes da liderança também. Tem muitas histórias de liderança que as pessoas se superavam com o que aprenderam no Toastmasters. Eu queria que mais pessoas tivessem acesso a isso. Então, esse é o meu porquê, por que eu escrevi esse livro, por que eu estou aqui, e aí hoje eu tenho outros desafios, né? O livro está escrito, eu brinco lá com o pessoal da editora, eu falo: "Pô, mas o meu sonho era tão simples, cara, eu queria publicar o livro, pegar ele na mão, eu queria poder passar no aeroporto de mão dada com a minha filha e falar: 'Filha, olha o livro do papai ali'". Esses sonhos eu realizei, só que agora eu tenho que vender os livros, né. Esses esses são novos desafios para os quais eu estou me desenvolvendo e tô aprendendo. Mas, assim, é assim que eu aprendo, né, eu vou me colocando vou colocando bodes na minha sala e vou correndo atrás de tirar os bodes da sala, e é assim que eu me desenvolvo. Contei essa breve história para contextualizar por que que a gente está hoje aqui. Novamente, é um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. A nossa sessão hoje ela está dividida em quatro blocos, em que, bom, eu vou falar na ordem que está. Acho que a Nayá não conseguiu entrar, né? Não, né? Ó, a Nayá faria os 2 primeiros capítulos, e aí eu vou explicar para vocês o que que tem por trás dos bastidores da estrutura desses capítulos. Tem um método aqui da editora Gente, que é um método em que você faz uma introdução, se conecta com o seu leitor, depois você identifica um problema, identifica uma solução, identifica um problema, diz qual é a causa desse problema para você se mostrar para o seu leitor como uma autoridade que pode trazer uma solução para aquele problema, aponta uma solução, propõe um método para resolver aquele problema, termina e nos capítulos finais motiva a pessoa a implementar aquela solução que você está propondo e termina com uma celebração, que é uma maneira de fazer com que o leitor se visualize naquela posição de transformação que o livro propõe. É isso que tem por trás
dos 8 capítulos. Nos 2 primeiros capítulos, eu faço a introdução e aponto o problema. Qual que é o problema? É o líder que não inspira, que não persuade, que não impacta ninguém. É esse cara essa pessoa que está numa posição de liderança e não consegue exercer na sua plenitude a liderança em função de não ter a habilidade da comunicação. Claro que liderar não é só comunicar, mas é uma parte muito importante de liderar. Quanto mais alto é o seu nível de liderança, comunicar. A gente vê isso muito, onde isso é muito visível. Isso eu descobri depois, ao promover fazer posts patrocinados do livro. E aí um dia eu fiz um post na pré-venda e o Instagram baniu, não permitiu que eu patrocinasse o post. Eu falei, cara, não estou entendendo. Configurou como propaganda política, porque falava: "Você que é liderança, que tem medo, que não consegue, que não impacta e tal". Não estava falando de política em nenhum momento, aí depois eu fui ver, a linguagem era muito uma linguagem da política, e aonde a gente vê, com mais frequência líderes que são inspiradores ou que buscam ser inspiradores, é na religião e na política. É onde a gente vê com mais presença, né, para o bem e para o mal. Para os 2 lados, a gente vê eh, com muita frequência esse perfil de líder. Então, nos 2 primeiros capítulos tem a introdução e o problema, nos capítulos 3 e 4, como a Natália já bem identificou, no 3 eu falo do medo, e aí é tipo: "Pô, qual que é a causa desse seu problema, né? Então, por que que você tem esse problema de não conseguir falar em público?". E aí uma das causas possíveis é essa que eu trago no livro, que é o medo de falar em público, mas tem outras causas que explicam por que que um líder não consegue impactar. Mas a causa base, a causa núcleo é essa. E aí eu proponho no capítulo 4 um método, que é o método 3E, que é 3E de estruturação da mensagem, de elaboração das histórias, que é o núcleo da sua mensagem, e depois a entrega, né, que é como que você faz a apresentação. A Natália vai apresentar essa parte. Capítulos 5 e 6 são os dois pilares adicionais do método, os dois S seguintes, né, de elaboração da mensagem e de entrega. Os capítulos 7 e 8 são os capítulos de motivação e de celebração. E no capítulo de motivação tem um comentário peculiar. Eu não tinha planejado escrever esse capítulo desse jeito. Mas aí eu convidei, no livro eu trago casos de lideranças que viveram essa transformação que o livro propõe, e todas elas, sem exceção, viveram isso. E talvez você possa pensar: "Mas o Obama, ou o Steve Jobs viveu isso?". Sim. Se você olhar ao ler o capítulo e olhar na nota de rodapé, vocês vão ver que eu tive cuidado de, nos 2 casos, identificar então, que são vídeos que estão no YouTube, momentos no início da carreira deles como oradores, em que eles não eram os oradores impactantes que eles são ou foram, né, dado que Steve Jobs morreu. Tem um vídeo do Obama em 1995, é uma das primeiras aparições públicas que ele faz. Quem tiver curiosidade de ver o vídeo, ele é super confuso, ele é prolixo, super confuso é forte, vai, ele é prolixo. Ele fala de uma maneira que ele não se conecta muito, mas ali já tinha algumas das características que o tornaram célebre, né? Um cara muito cativante, muito carismático, com um sorriso largo. O sorriso é uma das técnicas de se conectar, por mais simplório que isso possa parecer, de se conectar com a audiência. Steve Jobs é mais visível ainda, porque tem lá um vídeo dele em 1984, acho que era o primeiro ou segundo ano da Apple, em que a Apple produziu o Apple II ainda, e que ele vai apresentar o produto, ele é super confuso e super técnico. Ele não era aquele cara que apresentou o iPhone, o Macintosh e todos os produtos que ele criou depois, o iPod, todos os produtos que ele criou depois, que ele apresentava de maneira magistral, né? Ele não era tudo isso, ele virou tudo isso, ele viveu a transformação que o livro propõe. Todas essas pessoas que estão apontadas no livro viveram essa transformação que o livro propõe. E aí o que aconteceu? Eu trabalho no Banco Interamericano de Desenvolvimento e o presidente do BID no Brasil, ele é um americano, que fala português talvez melhor do que 90% dos brasileiros. Ele fala português de uma maneira tão fluente e tão bem que é impressionante. E ele não só fala muito bem português, como ele é esse avatar transformado que o livro propõe. Em português, falando em português, eu falei, cara, o caso desse cara é incrível, eu gostaria muito que ele tivesse no meu livro. Eu o convidei. E ele educadamente declinou. Ele não falou não explicitamente para mim. Eu falei que estava escrevendo um livro e tal.
e chama Morgan. Eu falei: "Morgan, eu estou escrevendo um livro sobre, líderes que se comunicam, com muita fluência, com muita eficácia, e eu queria te convidar, e tenho lá a descrição do Obama, do Steve Jobs, do fundador do iFood, tem algumas pessoas que são do mundo do Toastmasters, e eu acho que o seu perfil faz muito sentido". Ele falou: "Ah, Ricardo, eu não sei, eu não acho que eu estou à altura do Barack Obama, do Steve Jobs". E eu pensei, eu falei: "Cara, se um cara desse, que está à altura desses comunicadores, tem dúvida, muito provavelmente um leitor que é um membro do Toastmasters, ele vai chegar nesse ponto do livro e vai falar: 'Ah, Ricardo, bacana, né? Pô, legal esse livro, eu gostei, esse método aí é bacana. Mas, porra, eu não sou Steve Jobs, eu não sou Barack Obama, nem você, não adianta, legal o seu livro'". Eu pensei: "Cara, se esse cara recusou, talvez o leitor comum vai chegar nesse ponto e vai falar, vai fechar o livro". Aí eu falei: "Cara, eu tenho que trazer histórias de pessoas reais que são do Toastmasters hoje e que viveram transformações em função do que elas aprenderam no Toastmasters". E aí eu trago o caso de 4 pessoas, eu trago o caso do Felipe Sandin, eu trago o caso do André Queiroz, que foi diretor, eh de distrito, eu trago o caso do Caputo. O caso do Caputo em particular eu acho incrível, incrível, porque o Caputo ele foi campeão, ele foi atleta, foi campeão de karatê, cara, ele tem um monte de título. Mas o que mais me impactou é que ele tinha um sonho de trabalhar nos Estados Unidos. E aí ele foi trabalhar na IBM, tá, tem uma história lá, uma história que ele conta, e eu conto isso no caso dele. Ele foi trabalhar na IBM, foi buscar, oportunidades de se desenvolver. Ele tentou na pandemia 2 ou 3 vezes cavar a oportunidade, mas a pandemia mostrava que você não precisava mandar alguém para os Estados Unidos, podia trabalhar a partir daqui. Ele não desistiu, mas ele conta que o que fez a diferença para ele, fez com que ele conseguisse, eh, a vaga. E eu me lembro de ver o Caputo nas primeiras vezes que eu vi ele falando no clube, no Speak Out, que não era bom, ele não falava bem inglês. Ele falou que o que fez ele conseguir dar esse passo e alcançar o sonho dele foi que ele aprendeu no Toastmasters. Eu falei: "Cara, se as pessoas lerem os casos desses caras e ainda tiverem dúvida da força que tem o Toastmasters, aí não tem jeito". Então o capítulo 7 tem esse objetivo. E o capítulo 8 é um capítulo de celebração, né, eu gosto muito do discurso do "Eu tenho um sonho", do Martin Luther King, que é um pouco óbvio, mas eu tive visitando um museu de cultura africana, 2 anos atrás, e tem lá uma sessão, que é uma sessão de homenagem ao Martin Luther King ao movimento dos direitos civis, dos negros nos Estados Unidos, e lá tem os originais do discurso do Martin Luther King. Eu falei: "Cara, eu acho que isso daqui, para quem gosta desse tema e para quem quer viver essa jornada, talvez seja o momento da pessoa olhar o quão longe a palavra pode levar alguém, o quão longe a força de uma liderança, que comunica de uma maneira a impactar as almas das pessoas, quão longe essa liderança pode ir". Eu pensei: "Cara, isso aqui pode mostrar para as pessoas eh, como tudo isso pode ser impactante, como cada um verdadeiramente pode contribuir para dentro do seu espectro, mudar o mundo". Então esse foi o objetivo dos 2 últimos capítulos. Eh, o Tiago, eu já falei bastante, né, o Thiago vai ser o nosso timer. Se ainda sobrou tempo, né, Thiago, eu usei o tempo todo de todo mundo. Aí se você quiser explicar aí, cara, como vai ser. O tempo aqui é o mesmo tempo de um discurso preparado, de uma reunião convencional do TM. Então, vocês vão ter de 5 a 7 minutos. Preste atenção no meu background. Quando chegar a 5 minutos, ele vai ficar verde, 6 minutos fica amarelo, 7 fica vermelho. Vocês ainda têm 30 segundos de lambuja. É com você, Ricardo. Obrigado, Thiago. Natália, é contigo. A apresentação dos capítulos 3 e 4. Obrigada. Deixa eu só fazer, só para a gente não ter um desentendimento, quando você estava falando dos capítulos, acho que você falou que eu ia falar do capítulo do medo também. E o meu capítulo começa no método. Ah, não, é porque no que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu li errado. Tem razão, eu que li errado aqui. Eu que li errado, tem Ah, razão, só é para do você não método. estar com a expectativa de eu falar dele, eu não vou Não, falar. eu li errado aqui, na hora que eu li errado. A Nayá me passou certo e eu li errado.
É o tal do velho, né. O medo é o 2 e o método é o 3, né? É isso. É, Obrigado exatamente. pela correção, Natália. Então, o capítulo 3 se chama Um Espetáculo em Três Atos. O método 3E. E começa com uma, uma pergunta, né, que você fez, que o autor do livro, que está aqui com a gente, fez para o Fabrício, que é o fundador do iFood, que é o que, que ele faz, né? Qual que é a metodologia que ele usa para fazer uma palestra? E de primeira resposta ele falou que não, nada. Aí ele pensou um pouquinho e falou, não, tem três coisas que eu faço. Primeiro, eu mentalizo a sensação que eu gostaria que a minha audiência sentisse ao me escutar. Depois, eu penso nas ideias principais que eu quero desenvolver com esse público, o que eu quero comunicar. E, por último, ele faz um ritual de 5 minutos antes de subir ao palco. E aí começa a explicação, né, do método 3E, que são três etapas principais. Eu fiz até um desenho, eu achei muitas etapas, então achei que ficaria melhor de mostrar para a gente ir seguindo. Então, eu vou compartilhar aqui. Então, tá. São esses três S: estrutura, elaboração e entrega. É feita toda a narrativa, né, de como que é cada uma dessas etapas, mas eu já vou colocar para vocês que de pano de fundo é usado a base de um discurso que chama Líder Comunicador, que é um discurso que tem tudo a ver com o título do livro, né? Então, às vezes, quando é necessário exemplificar, são usados exemplos desse discurso. Sobre a primeira etapa, preparação. A preparação é a fase que se define o objetivo. Então, são 4 objetivos possíveis de um discurso, né? Você pode informar, persuadir, entreter ou inspirar. No capítulo 4, e aí eu vou misturar muito o 3 e o 4 aqui, porque o 4 é um detalhamento do terceiro, dessa primeira etapa de estrutura. O autor faz uma separação entre o que é um discurso de persuasão e o que é um discurso de inspiração. Falou que alguns autores acabam falando de forma quase semelhante, né, os dois termos, mas que eles são muito diferentes, porque um discurso de persuasão, ele traz argumentos relacionados à nossa mente, e um discurso de inspiração, ele traz argumentos relacionados com o coração. Então, assim, no processo de persuadir, você tenta trazer as pessoas para o mesmo lugar, convencer as pessoas para olhar uma ideia sob uma mesma perspectiva. Já num discurso de inspiração, você eleva as pessoas, você consegue, você pode, dá certo, vamos. Então, são movimentos diferentes de condução daquele público, né? Depois, na preparação, então, a gente tem 3 coisinhas principais na preparação. O objetivo, identificar quem é o público-alvo, então, mulher, homem, idade, estudo, escolaridade, enfim, o que tiver de interessante para destrinchar aquele público, e coleta de informações sobre o tema. A segunda parte da estrutura é a atenção, onde você deve se perguntar assim, né, ao estruturar um discurso, por que que aquelas pessoas devem me assistir? O que que eu tenho de interessante ali para passar para a minha audiência? E aí é feita a menção a um livro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Buffman. E existem 2 elementos chaves para isso. Você pode usar o estrondo, que é assim, um estrondo, chegar chegando, ou chamar a audiência a percorrer uma ideia central junto com você. Para explicar um pouquinho do estrondo, ele fala assim: tem uma coisa que muita gente faz, mas não é bacana. Por quê? Porque o primeiro impacto são nos primeiros segundos de contato. Então, tem aquele pessoal que começa assim agradecendo, falando que é uma honra, uma alegria, obrigado fulano, obrigado Beltrano. E ele fala assim: não desperdice seu tempo assim. Então, tem 4 estratégias que você pode chegar que você pode iniciar seu discurso para já ter uma mensagem mais envolvente, que o público vai te escutar, que é: comece contando uma história. Então, histórias têm esse poder, né, de envolver a audiência. Você também pode começar com uma citação impactante, com uma pergunta que traz reflexão, mas, assim, é uma pergunta que você não deve fazer a pergunta e já seguir. Você faz a pergunta, você espera. Você espera a participação das pessoas.
para ter essa dinâmica interativa, né, com o seu público. E a quarta é não dizer nada. Então, também um estrondo, né, um impacto ali. E a ideia central, como eu falei, chamar a audiência para percorrer uma ideia central junto com você. Na necessidade, aqui o terceiro embaixo, é abordado, é o problema que vai ser abordado. Então, assim, com que as pessoas estão angustiadas? Com que elas gastam problema? Com que elas gastam dinheiro, né, tentando resolver? Com que elas gastam o tempo delas pensando? Existe uma solução para isso? E aí ele já vai para a conexão, que é saber identificar a causa daquela dor, né, ver se tem um fundamento ali que ele possa desenvolver e já ir direto para a causa. Mas nisso tudo, o autor traz a questão que, para você trazer essa conexão, você precisa ser reconhecido como uma pessoa confiável, ou seja, você precisa já ter uma postura confiante. Você precisa trazer argumentos lógicos, mas não só lógicos. A emoção conecta também. São camadas diferentes e as duas devem ser exploradas. E na persuasão e na inspiração são maneiras diferentes de fazer isso. Na persuasão você fala muito você traz as perguntas para o ponto de vista da pessoa que está te ouvindo, para ela pensando como você. E já na inspiração, você tenta, como eu já expliquei, elevar o pensamento daquelas pessoas. E com isso, vai para a próxima parte, que é a solução, onde as pessoas esperam que você apresente uma solução. Não adianta só falar que o problema existe, ficar falando sobre ele. Existiria uma frustração caso no discurso não houvesse essa solução. E tem mais duas etapas, mas, por exemplo, que são a visualização e a ação. Mas a visualização, ele traz uma fórmula que chama PAR, ponto, âncora e reflexão, mas com um gancho de que vai ser tratado, melhor abordado em outro capítulo. E a ação é uma coisa que a gente já tem escutado falar muito, assim, se usa muito no marketing de hoje em dia, né? Que às vezes o pessoal já chega resumindo tudo isso, mas vai direto para o call to action. Então, é um call to action que serve para estimular as pessoas a agirem. Tem três estratégias principais nisso, que uma é estimular a autoconfiança, outra é inspirar a superação e outra é uma ordem, inspirar a ação. Então, o que que você tem que fazer? Faça isso. Basicamente, nesses dois capítulos, apesar dele ter mostrado toda a estrutura da metodologia, o que se desenvolve mesmo nesses dois é essa primeira parte da estrutura. A elaboração e a entrega vão ser melhor descritos nos capítulos seguintes. Obrigado, Natália. Adorei sua representação visual. Uhum. Esse é um feedback que eu recebi bastante. Eu estava conversando com um amigo essa semana. Esse amigo, ele trabalhou comigo, hoje em dia ele vive na Bélgica, e aí ele está com um projeto lá na Bélgica e tal, e ele falou, pô, terminei de ler seu livro e vou colocar em prática aqui com um projeto que eu estou fazendo. E aí ele leu o livro e ele quis fazer um debriefing do livro, ele marcou para mim para poder entender os detalhes do método, o que conectava com o quê, mas assim, muita gente, assim como você, falou: "Pô, Ricardo", e aí eu tentando usar o método agora, porque quando eu faço mentoria, uma coisa que eu faço em paralelo à minha vida profissional aqui é fazer mentoria para executivos quando eles precisam fazer discurso de alto impacto, né. Então, o último que eu fiz foi com uma juíza aqui do Rio, que passou em primeiro lugar no concurso e ela precisava fazer um discurso perante os colegas e perante um discurso de posse, né, e perante os colegas mais antigos e tal, e ela estava insegura e tal, e fiz um trabalho com ela e ela fez magistralmente lá o trabalho dela. E o que muitas pessoas me falaram é: "Pô, precisava colocar esse método de uma maneira visual, para que a gente consiga entender". Então, para uma próxima edição, tá anotada a contribuição, e obrigado aí pela sugestão. Tem uma coisa que é interessante aqui, quando você terminou falando da ação, tem um porquê dessa estrutura. Essa estrutura, ela tem assim, a preparação é coleta de dados, em essência, né, coleta para quem que eu vou falar, quem que é meu público. Mas a partir da atenção,
O objetivo é sempre estar conectando com a audiência, porque na atenção eu vou e faço alguma coisa que captura a atenção das pessoas e responde, pô, por que que eu tenho que Uhum. prestar atenção em você? Então as pessoas prestam atenção em mim. Aí na necessidade cara, você tem um problema. Você tem um problema. Você não consegue falar bem em público. Eu sei, tô vendo, você tem um problema. Mas aí o que que eu faço? Porque a ideia dessa estrutura é fazer com que você consiga convencer a pessoa, seja pela mente, seja pelo coração. O objetivo aqui do discurso é esse. E aí por isso que eu falo lá na preparação que tem vários objetivos no discurso, mas o livro ele se concentra em discursos inspiradores e persuasivos. E como que você faz isso? Como que você convence alguém de alguém? Depois você olhar na estrutura dos discursos dos políticos, é onde melhor dá para ver. Como que você faz isso? Você aponta um problema. Como que um líder faz isso? Os discursos políticos são os melhores para a gente ver isso. É, aponta um problema. Um problema. Sei lá, o Lula, tem a matemática do Lula. A temática do Lula é a fome. Pô, tem gente que passa fome. Beleza. Aí você vai mostrando as questões que fazem, que refletem aquela dor, que é o que eu trago na conexão. E aí você vai falando de situações em que a pessoa, no caso de falar em público, quantas vezes eu faço isso no livro? Quantas vezes você já perdeu a oportunidade profissional? Ou quantas vezes você já suou frio? Ou quantas vezes você teve em vias de se desenvolver profissionalmente, de dar o próximo passo profissional, e por medo você fracassou, você foi lá e não conseguiu. Qual que é o objetivo disso? Eu estou o tempo inteiro batendo na dor da pessoa. Batendo na dor, batendo na dor, batendo na dor, e emocionalmente falando. Eu não estou falando assim, você tem que fazer uma inscrição no curso do Toastmasters. E esse, muitas vezes as pessoas erram quando elas vão direto para o call to action, mas elas vão direto para, tipo, compre meu livro. E assim, não é trivial de fazer isso também, né? De convencer as pessoas. Você vai batendo no emocional e aí a pergunta que se forma na cabeça das pessoas é: tá bom, entendi. Parece que você está falando para mim. Mas qual que é a solução? Essa pergunta que você responde a seguir que você fala. Bom, a solução é. E antes de falar a solução, eu estou falando, mas tem uma razão para esse problema que você tem. A razão é tal, porque naquele momento eu bati no emocional, apontei o problema, bati no emocional, aí apontei que tem uma razão para aquele problema, porque naquele momento, e aí ali eu trago dados, tal, porque você está se colocando como uma autoridade para resolver o problema da pessoa. Você aponta uma solução, dá o passo a passo, e aí depois você motiva a pessoa a implementar o que você está fazendo. Então, cada uma daquelas caixinhas, você vê que ela trabalha, ela começa com razão, ela vai para a emoção, para o negativo, porque não funciona, ela mostra uma maneira de fazer, e aí depois, no final, ela volta para o emocional. Por quê? Porque você só convence uma pessoa pelo emocional. Como que alguém vende? Como que alguém vende pra gente? Ninguém vende uma caneta pra gente falando assim: compre essa caneta porque ela é a caneta mais barata, taranã, que é de tal tamanho. Não. É por algum problema que você tem, sei lá, você foi tomar posse. Vou dar um exemplo idiota. Choveu, tá chovendo, você tá no metrô. Se aparece um cara com a sombrinha naquele momento, ele vai te vender. Porque você tem uma dor clara. Você vai se molhar depois que você sair ali da estação de metrô. E o cara te oferece aquela sombrinha. Você está comprando racionalmente? Você pode até dar uma razão para você, não, eu preciso que eu não vou me molhar, mas concretamente, se o cara tiver uma sombrinha de R$ 5 e ele te falar que custa 50, porque nesse momento você precisa se proteger e ainda mais, pegar seu caso, você está com a sua filha, você não pode deixar sua filha se molhar, esse argumento é totalmente emocional e é por isso que a gente compra. A gente compra qualquer coisa ou se convence de qualquer coisa pelo emocional. Então essa estrutura ela é toda feita para ajudar o líder que precisa fazer com que os liderados percorram esse caminho, serem persuadidos de uma ideia, serem inspirados a implementar uma determinada ideia. E isso responde a pergunta que eu tinha lá, que eu não entendi. O que esses caras fazem? Eles fazem isso. Essa estrutura que todos esses grandes líderes da história da humanidade usam de maneira recorrente, recorrente, recorrente. Bom, quis contextualizar um pouco aí, trazer mais elementos. Obrigado aí pela sua apresentação. Agora, dando prosseguimento, quero chamar a Letéia para apresentar os 2 passos adicionais do método, que são o passo 2, o ato 2 de elaboração da mensagem e o ato 3 de entrega do conteúdo. A Letéia, contigo. Obrigada, Ricardo. Bom, vamos lá? Então, o meu ato 2, elabora essa mensagem, traz muito a importância do líder transmitir sua voz de forma simples, mas forte.
mas que principalmente atenda o requisito principal. O que eu ganho com isso? A audiência precisa entender e enxergar-se nessa solução, que é um pouco o que o Ricardo estava falando. Ela precisa entender que faz sentido para ela tudo aquela fala. A Ricardo deixa dicas muito valiosas, como, de repente, não apresentar todas as fases mais iniciais, mas deixar analogias que façam sentido e que deixe reflexões. Até me fez, eu lendo assim, eu gosto muito de pensar como que seria aquilo na minha vida real, né? E me fez lembrar do meu gestor, que eu considero um ótimo gestor, inclusive, e ele sempre faz isso. Tentando entender a fala do Ricardo para minha vida, ele sempre faz isso, assim, ele sabe que eu só faço o que eu acredito. Aí ele fala, ele já começa assim, reafirmando, ó, pessoal, a Lê só faz o que precisa. Aí ele começa a falar, já me ganha aí. Ou seja, que tática. Ele já sabe como que me engata para vir com ele. Eu não vou falar não nunca, que ele já sacou como se comunica comigo. Depois ele coloca, Alê, imagina que... Aí ele já me coloca na situação, já me sinto parte. E aí ele vai, não tem como eu não ir com ele em qualquer coisa que ele me peça. Eu sempre fico, gente, não tem condição. Aí depois, eu já vou entrando, né, na dele, e ele sempre deixa frases do tipo, olha, se você sentir cheiro de coisa errada, perca o negócio, mas não faça, porque isso é do canal público, então ele sabe que é uma frase que ele repete isso constantemente. Ele fala isso para o time desde que ele entrou. Então, eu acho que é super o efeito que o Ricardo fala sobre, né, numa proporção um pouco mais de indústria, que eu tentei fazer essa analogia, que é pegar frases curtas e que a gente se sinta parte, que a gente se sinta conectado para ir com esse líder. Aí ele usa também a técnica de frases curtas com impacto e que já de primeira marca e engata a gente aí no processo de seguir como liderados. Ele usa também a técnica de foco no outro, usando você, falando para você, e já incorpora a mensagem, a ideia de fácil repetição para marcar a audiência. Então, a pessoa já sai daquele discurso memorizando e gravando o que foi falado mesmo. O Ricardo traz também bem a ideia de usar a âncora para ser lembrado, trazendo os tipos baseados em história ou analogia, e ele até cita, eu acho super legal que você cita o Lula, uma vez que aconteceu, que ele fala de investment grade, aí ele fala, nem sei falar, aí eu falei, nem eu. Aí ele já fala assim, olha, eu vou traduzir aqui para vocês, está querendo dizer que o país é sério, pode confiar. Então, ele fazendo essa analogia já fez todo mundo acreditar no que ele estava falando e, bom, se ele está falando, eu confio. E também de usar acrônimo, que ele até traz, né, o PAR, que é do livro dele, que é o ponto, âncora e reflexão. Então, achei super legal essas maneiras de você pensar na sua fala, estão repetindo, trazendo uma história, ou uma analogia, ou um acrônimo. Aí, nesse trecho, eu fiz umas colinhas aqui, ó. Nesse trecho, ele falou também sobre deixar emoções onde podem ou não lembrar do que falou, sobre o que falou, mas lembrarão do sentimento, da sensação. Você tem aquela, olha, ele deixou, que é aquela sensação, eu gostei de ter escutado, eu até fiquei com ódio, né? Acho que não, nem sempre a sensação vai ser a melhor possível, mas a ideia de um bom líder, assim, quando ele passa aquela mensagem de solução, eu imagino que não seja assim, quero aquela solução, aceitei aquela solução, mas ela deixa a reflexão, aquela sensação de, tá, naquele momento eu senti raiva, quero junto, não gostei, vou junto ou não vou. Mas de deixar uma sensação ao de lá de só mensagens ou palavras ao vento. Até o Ricardo falou, né? Assim, ó, se você não deixa uma solução para a pessoa, talvez ela vá embora. E, por que eu participei disso? Nem sei. Aí, nesse ponto, a ideia que é a solução já tenha sido proposta e a audiência já consiga até visualizar o que foi proposto. E neste ato 2, sobre elaborar a sua mensagem, ele deixa definições sobre pontos-chave de uma storytelling. E deixa super detalhado, eu não fiz um desenho igual. Aliás, eu achei sensacional a ideia de estruturar.
mas ele deixa muito claro, assim, todos os pontos e são muito bons, Ricardo, porque eu já li bastante coisa sobre storytelling, mas nenhum deixa, assim, com tanto grau de detalhe como fazer a sequência de uma boa história, que é para engajar, a gente já está careca de saber num tema como história engaja, e há detalhes de cada fase da história baseado numa pirâmide de Freytag, como é que fala isso, Ricardo? Depois você conta. Que é um dramaturgo alemão de 1863. Olha como essa estrutura já é antiga e que até hoje ainda é o que funciona, porque ser humano, né? E aqui ele também, ele fala do, gente, eu adorei saber toda a história do Obama, que eu já é uma pessoa que eu admiro, e aí ele, né, se citou já no começo, nem vou me alongar muito nessa parte, mas ele fala que o Obama gostava muito de concretude nos seus discursos, né? Então, que eu entendi como sendo importante você encontrar o seu perfil como líder, orador. Então, ele entende que ele só vai discursar sobre uma coisa que ele crê e ele quer passar essa concretude. Ele não vai falar por falar. Ele precisa que as pessoas entendam, então, do que ele está falando, a dor que ele viveu. Ele fala muito de própria história e confia na sua própria história para passar à frente. E no ato 3, que ele fala sobre a entrega de seu conteúdo, ele fala de espontaneidade como um resultado da prática planejada. Eu achei sensacional. Porque é treinando muito, é fazendo muito, que você chega aí nessa espontaneidade, porque você sabe do que você está falando, você está seguro do que você está falando. E ele traz o exemplo de Churchill, que é, né, uma referência aí mundo. Nessa parte também, o Ricardo considera que o discurso já está pronto e oferece dicas preciosas. Ele fala, nesse terceiro ato, como no primeiro, no segundo ele fala da elaboração, ele entende que ali no ato 2 você já elaborou, e no 3, então, ele traz como é que você passa isso para frente. Então, como é que você pega aquele discurso e transmite com segurança e força. E aí ele dá também uma série de dicas importantes, e ele fala muito que é importante buscar apoio, e ele cita o Toastmasters. Eu acho que em várias situações você traz o TM como referência. Eu achei super legal, porque a gente tem pouquíssimo material que traga com esse grau de detalhe qual a importância de ser um TM. Então, eu, como entusiasta, super adorei. E fala de treinar muito e deixa dicas de como, por exemplo, como gravar voz, gravar vídeo, repetição, se rever. Fala até de dormir, achei super legal, porque é importante também o descanso para memorizar todas as informações. Trata também da presença de palco, com dicas também não verbais, e fala do sorriso. Eu também entendo como uma ferramenta poderosa o sorrir e a postura aberta, porque aí você né, como é que você chega panrudo numa fala? Então, quando você principalmente líder, quando você já encara uma pessoa já parruda, você já não foi com a cara do tipo. Então, abusar disso. Fala também das apresentações em PPT, que é o método mais usado, mas que ele seja mais claro, que não ofusque a sua presença, mas que traga frases simples e poderosas, ou imagens, enfim, e cita até Jobs como uma referência nesse sentido, né? E que mais? Fala sobre o medo, eu já estou acabando. Fala sobre o medo, que ela não tem como passar. Ele fala da ansiedade, ela não vai passar, mas o que a gente aprende com a prática é que é lidar com essa ansiedade e com esse medo. Que o medinho dá até aquele frio na barriga bom, e oferece também muita dica, muito rica, e deixa no final a história do Jobs como um recado que eu achei super legal, como quando a gente saca que acreditar em si é muito poderoso, acreditar na sua história é muito poderoso, e que é importante seguir o coração para que se consiga cativar. Se não conseguir falar de coração, porque de repente você escolhe esse tema que o Ricardo citou, você escolhe um tema, normalmente é o tema que está no seu coração, é uma coisa que você gosta de falar. Então, conseguir transmitir dessa forma, com certeza vai cativar o público. E devolvo para você a palavra, Ricardo. Obrigado, Leté. Muito bom, excelente. Não tem ideia do tanto quanto é sensacional para mim ver o que eu escrevi nas palavras de outras pessoas, né? É incrível. Ai, Nossa, dá até incrível. frio na barriga, que responsa falar para Cara, é incrível, incrível. Nesses capítulos tem ferramentas muito poderosas. Uma coisa que acontecia comigo,
eu sempre fui de contar história, não vou dizer que eu sempre fui bom, sempre fui de contar histórias. E aí eu percebi, no Toastmasters eu fui percebendo que esse negócio me ajudava. Sem saber, intuitivamente, eu usava muito essa jornada do herói, que é uma das técnicas que eu apresento aí. Eu apresento 3 grupos de técnicas, de formas de contar história, né? Tem a do Freitag, aí tem a jornada do herói, e qual que era o outro estudo? E eu apresento os 10 testes para verificar se uma história é boa ou não. Mas o que é incrível sobre histórias? Porque a história, por que história conecta tanto? História conecta porque antes de existir educação formal, igual existe há, sei lá, 500 anos, que a gente passou a ler e, 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 a- e- e passou a aprender a partir da leitura de livros, antes os pais ensinavam os filhos contando histórias. E aí tem experimentos científicos que mostram, quando você está ouvindo uma história, uma parte grande do seu cérebro se ativa, muito mais do que quando você está fazendo alguma atividade racional que demanda raciocínio lógico. Uma coisa que eu falo no livro é: você está num churrasco, você quer a atenção de todo mundo, é só você falar, pessoal, vou contar uma história. É fazer esse teste, todo mundo te dá atenção. Por quê? Porque a nossa cabeça ela é preparada para ouvir histórias e é por isso que usar histórias é tão impactante nos discursos. Faço de novo referência a esse trabalho que eu fiz recente com a juíza. Qual que era o grande desafio no começo do trabalho com ela? Ela tinha muito medo de falar das histórias dela, porque ela achava que as histórias dela eram bobas, e aí é uma outra coisa que eu aprendi com o Matt Kinsey na entrevista, em acho que nos primeiros capítulos tem lá. Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante sobre histórias. Ele falou: Ricardo, todo mundo acha que as suas histórias são bobas, suas histórias pessoais são bobas e que elas não são relevantes. E você contar histórias vai fazer com que todo mundo se conecte com você? Não. Mas as pessoas que têm dores semelhantes às suas vão se conectar com você. Por que funciona tanto quando mulheres falam, sei lá, mulheres que são mães falam do desafio que ela vive quando ela tem que trabalhar e deixar os filhos em casa e não tem com quem deixar? Com quem que essas mulheres vão se conectar? Com outras mulheres que vivem essa dor. Por que que quando a gente fala do medo de falar em público, a gente atrai? Por que para os clubes Toastmasters vem majoritariamente gente que tem medo de falar em público? Porque é disso principalmente que a gente fala. Então, quando você conta as histórias, pessoas que têm aquele tipo de dor que você descreve na sua história, elas se conectarão com você. E aí, lá no comecinho, acho que no primeiro capítulo, no primeiro ou no segundo, eu falo das histórias que os líderes contam, né? Tem histórias sobre visão, histórias sobre estratégia, histórias sobre vendas, histórias sobre fundação. Eu me lembro quando eu fundei o Everywhere, aí eu contava a história de como tinha sido. E as pessoas falavam no final: nossa, que discurso inspirador, como é inspirador. E eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu falei: cara, por que todo mundo fala isso? Eu termino de contar e todo mundo fala isso. Mas por quê? Porque, na verdade, eu estava contando, aí depois escrevendo o livro eu entendi. Eu estava contando uma história sobre fundação. Eu era liderança no clube, era o presidente do clube que tinha fundado o clube, e tinha vencido o desafio de fundar o clube, e estava contando uma história sobre fundação. Então, as histórias, não só para os líderes, mas para qualquer pessoa que fala em público, elas são muito fortes. Vou dar um exemplo polêmico agora. Bem polêmico, tá? Bem polêmico. Pablo Marçal. Pablo Marçal, não sei se vocês estão acompanhando, está candidato a prefeito de São Paulo. Pablo Marçal, goiano como eu de nascimento, 10 anos atrás era ninguém. Ninguém. Não era ninguém. Ele era um atendente de call center da Brasil Telecom. O cara tem mais de 100 milhões de reais de patrimônio hoje. Quando ele foi candidato 2 anos, tentou ser candidato a presidente 2 anos atrás, eu falei: cara, quem que é esse cara? Aí eu vi a história dele, é coach, não sei o quê, levou o povo quase morreu no morro, não sei o quê e tal. Falei: mas espera aí, o que que esse cara tem de diferente? O que que esse... E aí, principalmente a principal habilidade que ele desenvolveu para se transformar no que ele se transformou, que números são inexoráveis. Ninguém faz 100 milhões de patrimônios em 10 anos, se não for de maneira lícita, se não, sei lá, de maneira ilícita até vai, né? Traficante faz,
corrupto faz, mas assim, de maneira lícita, você fala, cara, tem alguma coisa aí, porque nenhum de nós fez 100 milhões em 10 anos. Então, cara, o que esse cara tem de diferente? Aí você olha a história dele, majoritariamente ele tem um domínio da comunicação absurdo, absurdo. Eu não estou aqui defendendo Pablo, não, tá? Eu estou trazendo um exemplo de alguém que transformou a história da sua vida, que é alguém que é brasileiro, que está aqui, que tem aspiração de ser. O cara tem 37 anos e tem aspiração de ser prefeito de São Paulo. Que se transformam através da comunicação. E aí você cava um pouco mais, beleza, é comunicação, mas o que é? Aí você começa, eu sigo ele para poder ver como ele se comunica, com quem ele se comunica, de que forma ele se comunica. Ele tem dado entrevistas sucessivas para veículos de grande circulação. Ele tem uma capacidade de sair das pegadinhas que os jornalistas fazem e de contar histórias dele como alguém que se superou, como alguém que construiu fortuna, como alguém que é um homem de família, como alguém que acredita no futuro do Brasil, como alguém que é goiano e quer ser prefeito de São Paulo. Ontem ele fez isso. Estou dando um exemplo de uma pessoa que ele foi lá no Rio Grande do Sul lá ajudar o pessoal. Então, como alguém que teve a vida transformada pela comunicação. Então, assim, estou trazendo isso para poder ilustrar a força que as histórias têm. É muito impactante. Isso é uma coisa que eu aprendi no Toastmasters. Eu não sabia nem que era assim, e fui aprofundando sobre, até porque o material que tem no Toastmasters é um projeto do Pathways, é bem, bem pouco. Mas aí eu fui estudar mais, né? Fui estudar mais, fazer mais curso e tal. E aí eu entendi um pouco mais do impacto que as histórias têm. E aí no capítulo seguinte, assim, se eu puder falar uma coisa, que é uma coisa que a gente fala no Toastmasters sempre, né? É treinar, né? É treinar. Qualquer um de nós, se quiser, se puser como objetivo se transformar num comunicador exímio, consegue. Mas precisa fazer o quê? Treinar. É treinar, é treinar. Repetir, 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 treinar, treinar. Todos esses grandes líderes da história, ou homens ou mulheres, fizeram isso, percorreram esse caminho. Tá bem? Obrigado, Aleté. Bom, agora para a gente concluir, vamos para os capítulos 7 e 8 com a nossa querida Joelma. Boa noite, queridos Toastmaster. Prazer estar aqui falando com o Ricardo, com a Letéia, com a Natália, com todos vocês. Eu dei um título novo para essa nossa conversa aqui, né, lá nos nossos grupos do Toastmaster. Eu falei, serão 4 mulheres falando sobre o livro do Ricardo, né? Nayá teve problema, não conseguiu. E eu fiquei com a parte final, peço desculpas, eu sei que eu estou aqui no escuridão, que eu estou no meio do mato aqui em São Paulo, acompanhando uma atividade esportiva do meu filho. Não sei se vocês conhecem um lugar incrível aqui chamado Liberty Cup, em Arujá, um lugar imenso, é um negócio doido, não imaginava que tinha isso aqui. Só que o sinal de internet é péssimo. Eu fiquei com a responsabilidade de falar sobre os capítulos finais. Ale, também tem o meu livrinho autografado aqui, ó. Ele ainda lembrou de um papo que a gente teve lá atrás, ó, é muito, muito sensacional. Ricardo, acho que você já falou um pouquinho de algumas personalidades que rechearam esse capítulo 7 e 8, e achei muito poderoso o título que você deu, Torne-se um líder eloquente. Eloquente é um adjetivo que a gente usa muito pouco. No entanto, a gente percebe, a gente tem um feeling quando a gente vê uma pessoa eloquente, ela nos chama atenção, ainda que seja o Pablo Marçal, né? Ela nos chama atenção, porque você consegue enxergar por trás daquilo que não te agrada, você enxerga os mecanismos que aquela eloquência, a eloquência ela se impõe. E eu achei poderoso o ferramental que você apresentou, colocando 4 pessoas comuns, que tinham sua vida comum, que tinham grandes objetivos que lhes pareciam impossíveis de alcançar, cada um com seu desafio, alguns com desafios muito pessoais, outros com desafios voltados para a parte profissional, cada um também num
tempo de maturidade no Toastmaster. Uma coisa que eu percebi é que um foi diretor de distrito, outro foi presidente de clube, outro foi diretor de área. Não era assim, ó, perfil do sucesso, todos se tornaram diretores do distrito. Não necessariamente as pessoas se tornarão diretores do distrito para atingir os seus objetivos. Uma das coisas que eu achei bem interessante é que você começa a apresentar. E eu fiquei apaixonada de conhecer um pouco mais dos nossos colegas, né? A história do André Queiroz, ele é um querido, mas a história do André, para mim, é maravilhosa, de um poder imenso. Então, apresentamos a história do André Queiroz, depois a história do Douglas, depois a história do Felipe Sandin, que hoje é o nosso diretor de crescimento. Nesse ano ele está aceitando esse desafio de ser nosso diretor de crescimento. E a história do Caputo, que eu estava lá no congresso que o Caputo foi o chairman. E eu o conheci naquela posição e vi que ele era um querido, que ele tinha uma história, que todo mundo falava, mas qual é desse cara, né? Fiquei assim fazendo uma leitura do Caputo. O que ele está querendo dizer com isso tudo, com essa personalidade toda que ele apresenta? E quando você lê a história da pessoa e os objetivos e como ela se estruturou em torno desses objetivos, você vê e você respeita muito mais o que você acabou de falar anteriormente. Então, trazer histórias de 4 pessoas, gente como a gente, foi muito poderoso para você mostrar que a eloquência, ela independe de muitas circunstâncias educacionais ou circunstâncias de oportunidades fantásticas. O cara estudou em Harvard, foi para Stanford, fez qualquer curso europeu ou qualquer outra coisa que você atribua um grande valor. A eloquência traz o valor por si. Então, acho que esse título que você atribuiu ao capítulo foi fantástico. E quando você fala no último capítulo, eu fiquei imaginando, Ricardo, você escrevendo esse último capítulo, assim, qual vai ser a cereja que eu vou colocar nesse bolo? Depois de tanta coisa que você apresentou, eu imagino que você deve ter se delongado um pouco para encontrar uma cereja do bolo. E uma coisa que eu percebi é que você transcreve o discurso do Martin Luther King. Confesso que eu tenho um livro em casa que é 100 grandes discursos da humanidade, e o discurso do Martin Luther King está lá. Eu já tinha tido a oportunidade de ler, assim como de Churchill, de Hitler, de Margaret Thatcher, de vários, de Juscelino Kubitschek, inclusive, tem um discurso nesse livro. E eu gosto muito e fiquei muito impactada, porque você conecta com a citação de Martin Luther King que você faz lá na frente no Steve Jobs. Lá na frente no Steve Jobs, você cita trecho de Martin Luther King e no final você coloca uma situação, né? Você visitando um museu, eu fui acompanhando você assim dentro do museu, pela galeria tal, na quadrilha da música, e aqui, pum, você chega numa. Eu comecei a ler e falei, gente, vai parar onde? Que história é essa de museu aqui no meio do capítulo? E aí, quando se depara com a transcrição do discurso de Martin Luther King, você fala, saquei. Achei que você encontrou a cereja do bolo, sim, porque você trouxe esse sonho humanizado, esse sonho da humanidade que ainda não é realidade, a vida dessa grande personalidade e que a gente cada vez mais luta. E você compartilha, então, no final, uma frase do Obama, em que você pergunta qual é o seu sonho hoje, até porque o Martin Luther King ele vai fazendo as transições do discurso dele, dizendo, eu tenho um sonho hoje. E a gente nunca presta atenção nisso, a gente só fica no I have a dream. A gente não presta atenção que tinha o hoje. E você, então, fecha o livro, a última frase que você usa é qual é o seu sonho hoje. E é muito Toastmaster isso, terminar com uma pergunta engajadora. Então, o que eu tenho a dizer é que você se encontrou a cereja do bolo, me tocou nesse término do seu livro com essa frase, e eu percebi essa grande costura que você faz emocional. São pessoas importantes que você trouxe,
E sendo bem Toastmaster, eu vou te deixar um desafio. Personalidades femininas no próximo livro. Please. Cheio de testosterona nesse livro. Então, no próximo livro, a gente vai ter que ter muita história de mulher para contar. Devolvo a palavra para o Toastmaster. Obrigado, Joel. Bom, comentando sobre os capítulos. Obrigado aí pelos os comentários tão gentis. Como eu tinha mencionado, essas 4 histórias, o objetivo era esse, né? Mostrar para as pessoas que elas podem, né? Tem pessoas iguais a elas que viveram a transformação e que elas conseguem. Mas aí tem uma coisa, essa provocação que você fez sobre mulheres, eu precisava partir de algum lugar para poder escolher as pessoas, né? Mas eu queria também falar do Speakers Bureau, que foi uma iniciativa que a gente fez e tal. E aí eu falei, cara, eu vou falar das pessoas, são 10 pessoas que tiveram na final do Speakers Bureau, vou falar dessas pessoas. Só que aí o que eu fiz? Porque eu tinha que escolher histórias mais impactantes, né, que engajassem muito, né? Essas histórias que eu escolhi, eu pelo menos gosto muito delas, né? E cada pessoa se vê em uma história diferente. Você se viu muito mais na história do André Creóis. Como eu tenho muito esse negócio de superação, né, para mim, comigo, a história do Caputo me pega pra caramba, entendeu? Me pega muito. Mas cada pessoa se vê num lugar ali, né? Se vê numa história diferente. São histórias muito diferentes, né? A história do Sandinho, que virou celebrante, pô, nada a ver com nada, né? Aí o outro era campeão de judô. Aí a história, talvez, as mais próximas da realidade da maioria das pessoas são a do Queiroz e a do Douglas. A do Douglas mais no início da carreira, que é alguém que já teve muito impacto numa organização muito relevante, e a do Queiroz com mais estrada, né? E aí mostra, consigo fazer a transição clara, né, do Toastmasters para a vida profissional dele, mostrar que ele ganhou promoções na carreira profissional dele por conta do que ele aprendeu no Toastmasters. Mas assim, o objetivo sempre foi esse, e aí o desafio que tinha é que dessas 10 pessoas, acho que tinha uma mulher só. Aí tem um desafio que é, eu devolvo a pergunta. É importante também as mulheres se desafiarem mais para serem lideranças no Toastmasters. Porque eu me lembro, a Letéia, por exemplo, vou te pôr na roda, Letéia. A Letéia, quando eu fui diretor de distrito, cara, eu tentei persuadir essa Letéia de todo jeito para ela ser diretora de área comigo, mas de todo jeito, porque uma crítica que eu ouvia, que eu ouvi como diretor de crescimento, como diretor de qualidade, Ricardo, mas você só trabalha com homem, né? Eu falei, cara, mas eu nunca pensei nisso, porque na verdade nunca pensei nisso, né? Tipo, vou fazer uma equipe só de homens, porque eu só quero trabalhar com homens e tal. Aí, quando eu fui diretor de distrito, eu falei, cara, eu vou fazer o diferente. Então, eu vou ter uma equipe com metade de mulheres. Cara, foi uma das escolhas mais difíceis profissionais que eu já fiz até hoje na minha vida. Porque foi muito difícil de montar equipe. Muito difícil, porque eu falei, não, então beleza, se eu quero metade de mulheres, então eu vou fazer o seguinte, eu só vou começar a chamar homens quando eu tiver metade de mulheres na equipe. Demorou muito mais para montar a equipe. Por exemplo, a Letéia chamar a Letéia, não, porque não dá, eu não estou pronta. Mas aí, com a reação da Letéia, eu aprendi sobre um comportamento feminino que para os homens é diferente. Para um homem, se você apresenta um desafio para um homem, se ele se sente aí, não sei se Tiago e Rafael vão concordar comigo ou não, mas se a gente se sente meio pronto, a gente pula no barco. A gente, homem, pula no barco. Aí com a Letéia eu aprendi que a mulher precisa se sentir 110% pronta. Cara, você nunca estará pronto para nada até você viver a experiência. Você só está pronto quando você terminou. Você sabe ser presidente da República quando você terminou seu mandato. E aí, ok, da primeira vez não tem jeito de você estar pronto. Então, assim, essa lógica é uma lógica que eu entendi que é de muitas mulheres, que é uma lógica que as mulheres trazem consigo e que se sabotam. Elas sozinhas se sabotam no momento em que ela. E aí eu entendi depois, graças a sua rejeição, até você ter me rejeitado como diretora de área, mas assim, foi uma reflexão que eu procurei ter, porque como eu tenho uma filha de 11 anos, uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça é, cara, eu quero criar essa menina de maneira que ela nunca na vida dela, ela dê um passo para trás porque ela é mulher. Ela nunca deixa de fazer nada que ela quer na vida dela porque ela é mulher.
Só que assim, eu sou homem, né? E aí já não tem lugar de fala, né? Já não entende esses desafios. Então foi muito pedagógica a rejeição. Depois que eu fiz muita terapia com a rejeição da Letéia, aí a rejeição dela me serviu para poder eu entender essas diferenças. Então eu acho que tem um desafio, a provocação sua é muito válida, mas eu acho que tem um desafio das mulheres também se colocarem mais, entendeu? Delas se desafiarem mais, de aceitar um pouco mais essa zona de desconforto e de irem para frente, entendeu? Então, nesse momento em que eu, lá como diretor de distrito, eu fiz essa opção por ter metade da equipe de mulheres, foi muito desafiador, porque a maioria das mulheres, elas dizem, não estou preparada, não é meu momento. E diferente dos homens, que você chama, o cara fala, pô, como que é isso aí? Sei lá, o Rafael foi o diretor de educação comigo. Acho que eu tive uma conversa de, sei lá, 10 minutos com o Rafael. Eu falei, Rafael, é o seguinte, a gente estamos querendo dar uma reviravolta no Rio Toastmasters, vamos voltar para ser elite, não sei o quê. Aí eu achei sensacional a resposta do Rafael. E aí, Rafael, o que você acha? Tô dentro, vamos lá, entendeu? As mulheres precisam ter mais isso. Precisam ter, falar, cara, vou, não sei tudo, não, mas vou. Você está confiando em mim, acha que eu consigo? Vou. Então, acho que tem dos dois lados o desafio. Eu aprendi isso e na experiência com a Leté, não só com a Leté, mas com outras lideranças potenciais do Toastmasters, eu aprendi isso. E tanto é que, que eu não estava errado, Leté, que você aceitou depois, um ano depois, ser diretora de área. Tá vendo? Me E aí senti o mais último, pronta aí, ó. Ó, verdade. e o último comentário, Joama, você capturou bem, assim, o capítulo final do livro é difícil demais de fazer, e por incrível que pareça, ele é o menor capítulo, né? Ele tem, sei lá, 5 páginas, 10 páginas, é pouca coisa. Você fala, e a gente sempre espera um final épico, né? Você fala, cara, porque eu como alguém que gosta muito de ler, quando tem livros que tem finais assim que te impactam, você fala, nossa! Aí eu falei, cara, como que eu vou conseguir esse feito, cara? E, pô, foi difícil, porque os capítulos, eles eram racionais, né? Eu tive que produzir uma estrutura, um método que conectava coisas, e meu treinamento de engenheiro me ajudava. Aí tudo tinha método, para trás tudo tinha método. No método da editora, esse capítulo de celebração é o que eles menos explicam. Não, as pessoas elas têm que se ver num cenário em que ela está realizando todos os objetivos. É muito vaga a explicação. E aí eu dei volta. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou falar de uma coisa que mexe com o meu coração. E aí pode ser que mexa com o coração das pessoas ou não. E esse discurso de Martin Luther King me impacta muito, né? É, 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 meu pai é negro. E minha irmã, sei lá, uns anos atrás, ela falou assim: Nossa, Ricardo, mas você adora ver filme de negro sofrendo, né? E eu falei, aí eu parei para pensar, eu falei, cara, de onde que ela tirou essa porra, né? E aí eu fui ver que, de fato, eu gosto, eu não tinha consciência que eu gosto muito de ver filmes sobre as questões raciais, sobre injustiça racial. A maioria desses que você pegar aí do cinema eu já vi. Eu falei, cara, eu vou falar de uma coisa que mexe comigo. E assim, esse museu em particular em Washington, da cultura africana, para quem tiver a oportunidade de ir a Washington, se tiver que fazer uma coisa em Washington, vai a esse museu. Ele é incrível, incrível. E é interessante porque ele é um museu de 4 andares. Aí eu comecei a visita do primeiro para cima, eu falei, e eu vi ele como número 1 de Washington. Falar, cara, mas que nego fala? O que nego tá achando esse museu tão sensacional? Eu não tava vendo nada, né? Aí quando eu vou no último, no andar do subsolo, aí ele conta a história dos negros nos Estados Unidos e de todas as injustiças raciais que eles sofreram. E eles vão mostrando aquele trem da Rosa Parks, que ela não pôde, que disparou toda uma celeuma gigante nos Estados Unidos, porque ela sentou nos bancos da frente, tem lá uma réplica do trem. E contando a história, você põe o áudio você ouve, eles contam a história toda, de como ela sentou, que ano que foi e tal, e que aí eclodiu vários protestos e tal, e o povo foi para a rua. Mas, assim, o momento alto para mim é no momento em que eu passo ali nas sessões, e eles vão contando da participação dos negros, como que os negros ajudaram a fazer as guerras de secessão, como que os negros ajudaram nas várias guerras dos Estados Unidos e ganharam várias guerras. Os negros foram para o fronte, ganharam as guerras, morreram nas guerras, para que os brancos voltassem e celebrassem.
E aí você vai vendo aquele negócio, e aí eu que intuitivamente, talvez por conta dessa história pessoal, acabe muito me relacione muito com essa questão da injustiça racial. Falei, cara, eu vou falar de uma coisa que me tocou demais e que tem muito a ver com o poder da fala, né? O quanto e Martin Luther King, diferente de outros líderes que tiveram poder, quando você olha a história dele, é essencialmente fala, porque não era ele o grande líder. Ele tinha vários grandes líderes em volta dele que punham ele como o rosto do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Então ele foi essencialmente fala, porque ele era pastor, ele era reverendo, então você vê que tem muita coisa da Bíblia nos discursos dele, né? Ele costura de uma maneira muito precisa e muito impactante, né? E aí eu tinha aprendido no livro, ao longo do livro, que assim, a gente se conecta com as pessoas quando fala de emoção, né? Eu falei, vou falar disso, mas eu fiz totalmente no escuro. Totalmente no escuro. Eu falei, cara, se der certo, Deus, se não der, também já terminei, tá tudo certo, e eu entrego para Deus. Então foi um pouco disso. Obrigado aí pelos seus comentários, pela avaliação. E aí, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é que a gente já estourou o tempo aqui, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiserem tirar alguma dúvida, eu estou aqui, à disposição. Quero colocar mesmo que Ah. super legal para a gente a oportunidade de ter o autor com a gente no clube, porque a gente tá aí perseverante esse clube e não, a gente vai firme e forte com ele. Então dá até uma energia boa assim para a gente aqui no clube, né? Algumas pessoas não participaram, não puderam, porque domingo é realmente desafiador, domingo, 6 da tarde. Agora, ficou gravada a reunião, obrigada por isso, porque não é sempre que a gente grava. Então, que fera, um marco para a gente. Obrigada de verdade pela dedicação, por ter vindo, enfim, e acrescentado, porque como para você é legal escutar da gente, a gente escutar de quem escreveu e ainda estava aqui mostrando para o Lourenço, olha, eu tenho um autografado, é muito massa. E fala de um tema que a gente, todos aqui entusiastas, né? Obrigada mesmo, Rick. Arrasou. Que agradeço, Obrigada, de Bethesda, que verdade. agradeço a oportunidade. Obrigado. Valeu. Obrigada, gente, todo mundo, né? Que se dedicou, veio. Muito bom. Eu só ratifico o que a Lê falou, queria porque realmente foi muito bacana. né, Muito pessoal? mesmo. Maravilhoso. Juntou a Joelma e o Ti. Pode falar, por Muito favor. massa. Não, eu já concluí. Era só ratificando o que a Lê falou mesmo. Bom, obrigado, Thiago. Eu Bom, queria pessoal, também, Adilson, diga. eu queria também agradecer aí pela oportunidade de participar. Gostei, Ricardo, mais uma vez aí de participar de uma reunião com você, ouvir aí da sua obra, do seu trabalho. E como a Letéia falou, é muito legal ter um amigo aí como você, um mentor e tal. E desejo mais sucesso para você, tá? Obrigado, cara. Obrigado. Eu, Obrigado. eu mesmo com a voz rouca não queria deixar passar a oportunidade, já que a gente está falando do livro e lendo. São duas perguntinhas rápidas. João Pedro existiu? Existe? E o que você pensa da relação do medo de falar em público com a relação do medo da morte? Não é antagonista? A morte não deve ser o medo maior? Essas duas perguntas, Vou Ricardo. começar pela última, cara. Eu não sei se deve ou não sei. Mas é interessante ver que nas pesquisas o medo de falar em público ele aparece como um medo maior do que o medo de morrer, né? E aí a explicação que eu já vi para isso é o seguinte: tem uma explicação lá da época do Homem das Cavernas, que a gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo, na verdade, de falhar em público, porque você tem medo de ser constrangido. E de onde que vem isso? Que lá nos tempos antigos, as pessoas elas não tinham roupa, carro, patrimônio, intelecto sofisticado e tarará para mostrar que ela era melhor do que as outras, ou aparentar melhor do que as outras. Então o que ela tinha era a oportunidade de falar perante o grupo. E aí falar perante o grupo, aquele era o único momento lá atrás, lá quando era só o homem das cavernas, lá atrás, aquele era o único momento de você demonstrar poder perante os outros, demonstrar que você é rico, poderoso, né? Era com a fala. E naquele único momento de você falhar, era um medo muito brutal, porque era um medo de acabar com o seu único status, sua única possibilidade de status social. Essa é a melhor explicação que eu já vi para esse medo ser tão maior que o medo da morte, né? Porque é um medo muito grande que as pessoas têm, né? Tanto é que você parar para pensar,
como que uma organização igual o Toastmasters existe há mais de 100 anos e não acabou? Porque, cara, medo de falar em público, enquanto existe ser humano, ele vai existir. Sempre vai existir. Sempre vai existir. Vão nascer pessoas, e as crianças virão, e tem adultos, e sempre vão ter pessoas com medo de falar em público. Mas está muito ligado à nossa existência, lá no começo. Me repete a primeira pergunta, cara, já me perdi aqui. João Pedro existiu? Cara, o João Pedro, ele é um alter ego meu, assim, né? Algumas daquelas coisas eu já vivi. Algumas daquelas coisas não foi exatamente daquele jeito, mas eu fui juntando partes daquela história eu já vivi. Por exemplo, no meu primeiro trabalho, quando eu comecei minha carreira, eu fui demitido. Fui demitido e eu tinha acabado de assumir a função de liderança. E porque eu não sabia comunicar bem, aí eu me tomei consciência disso numa mentoria que eu fiz recente de palestrante. Porque foi a minha primeira função como gerente de projetos, e eu não sabia comunicar bem os resultados da equipe, como eu estava entregando resultados relevantes com a equipe naquele período. E de alguma forma, o que aconteceu é que num dado momento a empresa precisou se reorganizar e tal, estava perdendo o projeto, eu fui o primeiro que perdeu o trabalho também, porque eu tinha um salário alto, né? E hoje eu olho que depois que eu passei a investir em comunicação, dificilmente profissionalmente eu fico em situações mais difíceis por não ter domínio do que está acontecendo e de rapidamente reagir. Eu sou colocado nos desafios, o povo tenta me derrubar, mas eu reajo muito rápido e, em geral, é com a comunicação que eu ganho. Eu reverto muito rapidamente, porque eu tenho muito mais domínio da comunicação hoje em dia, entendeu? Então, um pouco daquilo eu vivi e um pouco é soma com a história de outras pessoas. Muito bom, obrigado aí, gente. Muito bom compartilhar com vocês. Pessoal, eu queria fazer um último pedido, então, antes da gente se despedir. Quem não fez, a Leté já fez isso, mas para quem não fez, tiver a oportunidade de deixar uma avaliação do livro, isso faz muita diferença lá na Amazon, porque as pessoas elas tomam a decisão de comprar ou não, muitas vezes pelas avaliações, né? Então, e pode ser uma avaliação curta, não precisa ser nada super sofisticado, não. Principalmente falando do método, se o método fez sentido e tal, principalmente falando do método. Eu pus o link aqui no chat, se vocês puderem fazer uma avaliação, normalmente a avaliação leva um dia para entrar, mas não precisa ser nada longo, entendeu? Eu vou passar isso no grupo também, para Tá o bom. pessoal que já ir lendo também fazer, tá bom? Beleza. Obrigado, pessoal.